Olá amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luz do Eu Sou. Estou voltando após um breve período de pausa, pois estava fazendo mudança. Estive bastante ocupado nos últimos dias, portanto agradeço aí a compreensão e a paciência com aqueles que estão acompanhando essa sequência. E hoje nós vamos falar sobre o raio branco, que é o raio da ascensão, é o raio da pureza, é o raio da disciplina. Ele é o raio por meio do qual nós conquistamos o alinhamento dos nossos corpos inferiores. Para aqueles que não sabem o que são os corpos inferiores, eu já mencionei um pouco em outros vídeos. São os nossos 4 corpos inferiores: corpo físico, corpo emocional, corpo mental e o corpo etérico, que é o nosso corpo de memórias, é o mais sutil dos 4. Do mais denso, que é o físico, para o mais sutil, que é o etérico. Então, o raio branco é o raio por meio do qual nós purificamos os nossos 4 corpos inferiores e alinhamos eles com o propósito divino. Portanto, devemos ter um certo aspecto de disciplina para poder realizar isso. E essa disciplina ela vem por meio do raio branco. Quando nos tornamos discípulos, temos que trabalhar a disciplina. A origem dessas duas palavras é a mesma, né? Então, nos tornamos discípulos nesse processo de iniciação que nos conduz ao alinhamento cada vez maior dos nossos corpos inferiores com a realidade divina, para que possamos ser o Cristo encarnado, né? Ser a nossa realidade superior encarnada nos nossos corpos e nos nossos veículos inferiores. Então, qual seria a passagem da vida de Jesus em que ele demonstrou isso? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Então, aí ele estava demonstrando claramente esse aspecto do caminho de iniciação, que é uma porta estreita, exige uma disciplina, exige um alinhamento, e aí ele estava manifestando essa característica do raio branco, que é o raio por meio do qual nós podemos entrar nesse processo de alinhamento interior para conseguirmos resistir a todos os processos de tentação ou de hábitos que não conduzem à libertação da nossa alma, e podemos entrar por essa porta estreita que nos conduz realmente ao reino dos céus, que nos conduz nesse caminho de ascensão, né? Que é o caminho do raio branco. O outro aspecto do raio branco é o aspecto da geometria sagrada, né? Então, nós podemos perceber dessa forma, esse entrar pela porta estreita significa entrar num processo onde cada coisa cai exatamente no seu lugar, porque nós estamos nos alinhando, permitindo que o alinhamento divino aconteça nos nossos corpos inferiores. E com isso, cada coisa é colocada no seu lugar de acordo com um propósito perfeito que expressa a geometria perfeita do ser, a geometria perfeita do propósito divino para cada corrente de vida, né? Tudo aquilo que cada corrente de vida tem para realizar dentro de uma matemática perfeita, digamos, uma exatidão que somente a mente divina, a mente do divino arquiteto pode ter. Isso ficou expresso, por exemplo, nas pirâmides do Egito. Então, houve um tempo no Antigo Egito, muito tempo antes de Moisés, em que essas características do raio branco eram muito bem expressas pelos sacerdotes que habitavam lá, e foram esses que ordenaram a construção da pirâmide do Egito. A pirâmide ela simboliza justamente isso: os 4 cantos da matéria, os nossos 4 corpos inferiores, né? Ou aquilo que é expresso na cruz também, né? Essa característica do 4, que está ligada à matéria, está ligada aos nossos 4 corpos inferiores, o físico, o emocional, o mental e o etérico, e esses 4 corpos ascendendo ao ponto único, que é a união com Deus, a unidade suprema com o Criador, né? Então a pirâmide ela vem para simbolizar isso, ela é um templo, ela é uma coisa que foi construída em louvor a Deus, em louvor às correntes da ascensão. Continuando, outra passagem que eu escolhi da vida de Jesus para demonstrar a questão da ascensão, do raio branco, é justamente a ascensão de Jesus, né? Que está registrada em vários pontos do Evangelho, né? Mas a melhor passagem que descreve a ascensão de Jesus, no meu modo de entender, é no livro dos Atos dos Apóstolos, em que isso é dado com um pouquinho mais de detalhe. Ele foi levado para cima e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu?
esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Então aqui é um testemunho muito claro de que existem outros mestres, outros santos, além de Jesus, que ascenderam aos céus, né? No momento que Jesus ascende, esses dois mestres vestidos de branco, a vestidura branca é o símbolo da pureza, né? Do raio branco que foi trabalhado, esses já ascenderam e eles adquirem essa veste branca que simboliza a conquista da ascensão, né? A conquista da meta suprema da alma para se tornar uma alma eternizada pelo Espírito de Deus. E com isso, eles descem para mostrar aos discípulos um grande mistério. Nós podemos compreender isso de duas formas. Uma é dentro de ciclos cósmicos, em que de tempos em tempos é ordenado que um determinado mestre venha para oferecer a oferta do Cristo, do ensinamento do Cristo para a humanidade, que foi o que Jesus veio fazer. E a outra forma de compreender isso é Jesus como o Cristo, né? Como o Cristo vivo que habita em todos os seres e que ele deve ser realizado dentro de nós também, para que nós obtenhamos a nossa ascensão. Então, da mesma forma que Jesus ascendeu aos céus, ele haverá de vir a nós, quando nós realizamos o mandato embaixo como no alto. Então, as obras que eu fiz, vós fareis ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Então, ele vai para o Pai, ele soma-se no infinito potencial divino de Deus, que cada vez que alguém ascende, se multiplica, se torna mais disponível para a humanidade terrestre, e com isso, nosso potencial de realizar a nossa ascensão aumenta também, por conta justamente dessa bênção que virá a nós. Da mesma forma que Jesus foi ao céu, essa bênção está disponível para ser derramada sobre nós constantemente, conforme façamos o chamado e conforme nos dediquemos ao alinhamento dos nossos 4 corpos inferiores para podermos ser um cálice purificado e receptivo ao Espírito de Deus que quer se derramar sobre nós. Basta que nós tenhamos o caminho aberto e o cálice esvaziado, erguido em louvor a Deus para poder receber. E uma coisa muito interessante aqui é que fala que Jesus foi envolto numa nuvem, né? Essa nuvem, a qual é referido aqui pelo apóstolo, né, que escreveu o livro, na verdade, é uma nuvem que não é de água, né, como essas nuvens que a gente vê fisicamente, é uma nuvem de fogo branco. Justamente é uma manifestação desse fogo branco da ascensão, que é uma espiral por meio da qual o ser ascende. E essa nuvem de fogo branco veio e envolveu Jesus, purificando totalmente todo o seu corpo físico. Quem quiser saber mais sobre esse processo pode ler no dossiê sobre ascensão, que é um livro dado pelo mestre Serapis Bey, que é o dirigente do Raio Branco, e ali está detalhado sobre como esse processo acontece em relação ao corpo físico, aos veículos inferiores, como eles são purificados, todos os detalhes científicos, digamos assim, do processo da ascensão estão detalhados ali e revelados, né? Então qualquer um pode, pela graça de Deus, pode ler sobre isso no dossiê da ascensão. Então essa nuvem que envolveu Jesus é uma manifestação justamente do fogo branco, dos fogos da ascensão, que naquele momento se apresentam para purificar todo o resíduo que porventura ainda reste nos corpos inferiores, e então elevar o ser a Deus. E no momento que ele é purificado, recebe os fogos da ascensão e todo o residual é purificado, é o momento em que ele desaparece da vista dos discípulos, porque ele realmente adentra o reino dos céus, no qual ele se senta à direita do Pai, e então passa a ser invisível para nós, né, que estamos aqui no reino físico ainda, né. No entanto, aparecem esses dois mestres materializados num corpo físico. Isso pode acontecer de acordo com uma dispensação concedida por Deus, e esses mestres aparecem para orientar os discípulos e dizer: ao meu ver, o propósito dessa vinda desses mestres e deles se comunicarem com os discípulos é para colocar os discípulos numa percepção de continuar realizando as suas obras, de continuar fazendo o seu trabalho para obter aquilo que Jesus também obteve, e não ficar somente num sentimento de arrebatamento de, bom, agora Jesus não está mais, e agora, o que fazemos, né? Então, esses mestres, eles vêm para orientar os discípulos naquele momento, para não deixarem que a energia de louvor e da missão deles se dispersasse, né, na ausência do mestre. Tem muitas e muitas coisas que eu ainda poderia falar sobre o raio branco, no entanto eu vou tentar manter o vídeo mais curto, e eu recomendo
fortemente a todos que conheçam o livro Dossiê da Ascensão, que é um livro, assim, talvez seja o livro mais importante que nós podemos ler em toda a nossa existência terrena, porque é um livro que realmente guarda os padrões e a orientação por meio da qual a gente pode obter a meta suprema da nossa alma, que é o porquê de nós estarmos aqui e o porquê de todo esse processo, né? De descida à matéria, de realização do plano divino e ascensão de volta a Deus. Esse é o propósito da nossa alma e o meio pelo qual nós podemos obter a plena realização desse propósito está detalhado, passo por passo, ponto por ponto, como um processo iniciático nesse livro, Dossiê da Ascensão. Aqueles que realmente pegarem esse livro para ler com cuidado, estudarem ele com devoção, na conexão com o seu Cristo interior, com o seu eu divino, vão obter muitas chaves importantíssimas para o desenvolvimento pleno do espírito. Deixo também uma recomendação àqueles que se interessam por música, né? Pela música clássica, por óperas. Um músico que era um grande emissário da música das esferas, foi um grande músico em contato com os mestres, né? E que por meio dele foi oferecido muita música divina realmente à humanidade, foi Mozart, né? Que compôs a ópera A Flauta Mágica, e nessa ópera é descrito justamente esse processo iniciático da alma no caminho do raio branco. É exatamente sobre isso que Mozart está falando ali. Então começa com uma alma perdida, assim, inclusive a ópera começa com o personagem principal sendo perseguido por uma cobra, e ela termina com esse personagem penetrando o templo de Deus e recebendo essas iniciações, recebendo os testes da alma, por meio do qual ela pode, por fim, se unir ao Espírito Supremo de Deus. E vocês podem ver que nessa ópera, no final da ópera, é representado justamente esse templo de Luxor, que é o templo do Mestre Serapis Bey, onde as iniciações são dadas àqueles que querem recebê-las para entrar no caminho da ascensão, né? Isso acontece obviamente no plano etérico, não no plano físico, né? Mas está ali representado nessa ópera. Então recomendo fortemente aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre o raio branco e absorver esses padrões dos seus quatro corpos inferiores para poder manifestar maior sintonia com os propósitos divinos e com essa geometria sagrada de Deus, que assistam essa ópera, A Flauta Mágica, de Mozart, porque é realmente algo muito divino, muito sagrado, que foi oferecido à humanidade por um grande emissário da música das esferas, que foi Mozart. Esse foi o nosso vídeo sobre a ascensão, sobre o raio branco. Deus abençoe a todos. Todos recebam essa energia pura do raio branco nos seus 4 corpos inferiores, possam ser purificados pelo Espírito vivo de Deus, possam ter a determinação e a pureza de espírito que alegremente se decide a entrar por essa porta estreita, porque vê os frutos que isso renderá. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.